Olá, meus amados, minhas amadas, sejam bem-vindos. Desde já te agradeço pela atenção. Peço que você se inscreva no nosso canal, Pastor Wallace Fernando, e compartilhe, sinalize aí no sininho para que você receba mais vídeos e faça essa palavra chegar a mais pessoas. Assim, você colabora com o reino de Deus e também me incentiva a criar mais conteúdos bíblicos. Amém? Então, eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre o ministério pastoral, em algumas traduções ou versões, como o ministério do bispo. Bispo significa supervisor de pessoas. Bispo significa aquele que cuida de pessoas, que orienta, que envia, aquele que dá instruções e aquele que ajuda as pessoas a melhorar. Então, nós usamos de forma mais fácil, mais direta, o nome de pastor, mas em alguns momentos você também vai ver o nome de bispo. E eu quero ler um trecho da palavra de Deus que fala sobre o chamado de pastor, sobre o chamado de bispo, sobre o chamado que Deus tem na vida de uma pessoa para cuidar de outras pessoas. Está em 1 Timóteo, capítulo 3. Eu quero ler com você o verso 1. Diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Eu quero falar com você uma informação aqui, algo que nós podemos observar, que ele diz assim: se alguém deseja, excelente obra deseja. Ele está falando de um desejo, de alguém que se interessa, alguém que quer, alguém que deseja esse chamado, alguém que deseja o episcopado, alguém que deseja servir no sentido de cuidar de pessoas. Olha que interessante. Muitas pessoas acham que para você ser um pastor, alguém que cuida de pessoas, alguém que supervisiona pessoas no reino de Deus, precisa apenas do chamado de Deus. Olha, Deus tem um chamado na minha vida, então eu vou ficar tranquilo que uma hora vai acontecer. E existem muitas pessoas que estão há anos esperando que aconteça algo, estão envelhecendo, já estão há muito tempo no Evangelho e ainda não iniciaram a sua carreira de fé dentro do seu chamado. E isso se resume ou se explica basicamente porque aqui a Bíblia diz que aquele que deseja, excelente obra deseja. O que a Bíblia quer dizer com isso, meu amado, minha amada? Significa que existem duas partes para que o chamado de Deus funcione na minha vida. A primeira parte é o chamado de Deus, e o chamado de Deus funciona como um convite. Assim como você recebe um convite para uma festa, assim como você recebe um convite para um jantar ou até para ir em uma reunião da igreja, assim como você recebe um convite de trabalho, assim também é um convite de Deus para nós o chamado. Quando Deus coloca o chamado no nosso coração, Ele está nos dando um convite. E aí entra essa parte do versículo que diz: se alguém deseja, excelente obra deseja. Significa que nós também precisamos desejar. Não basta simplesmente o convite de Deus se nós não aceitarmos. A melhor forma de nós aceitarmos o convite de Deus é buscarmos ter uma vida que se encaixa dentro daquilo que Ele está nos convidando. Quando você é convidado para um casamento ou de repente para uma festa de gala, você vai se encaixar na vestimenta desse evento. Se você é chamado para ir a uma reunião, de repente, para ser testemunha num fórum, você vai aceitar esse convite, mas você vai também se disponibilizar a encaixar-se naquela agenda ou aquela vestimenta para estar no fórum. Assim também é o chamado de Deus. Nós precisamos desejar, porque o desejo vai fazer com que a gente se encaixe naquilo que Deus tem. Um pastor, ele não vai ser um pastor que cuida de pessoas só com a parte teológica ou a parte teórica. Ele vai ser uma pessoa que tem experiência de vida. Se você analisar esses próximos versículos aqui do capítulo 3, você vai ver que mais importante do que o cargo é você ter uma vida de exemplo. Aqui o apóstolo Paulo começa a ensinar a Timóteo sobre o bom testemunho, sobre governar bem a sua casa, sobre governar bem o seu casamento, a sua família, os seus filhos, sobre como liderar, como apacentar ovelhas, não através do mandar, não através apenas da autoridade,
mas através do ser exemplo. Eu quero deixar aqui um desafio para você que acredita que tem esse chamado de cuidar de pessoas. Eu quero dizer que se você deseja, excelente obra você deseja. Se empenhe em aceitar esse convite da parte de Deus. E como você fará para aceitar esse convite? Vivendo esse chamado dia após dia, estudando a palavra e também cuidando da sua própria vida para que você seja um exemplo. Eu desejo que você seja abençoado através dessa ministração e que você possa crescer na graça e no conhecimento. Até o próximo vídeo, com mais informações e mais estudos sobre a palavra de Deus. Um grande abraço.